Olá, boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Queridos amigos que nos ouvem nessa noite, terça-feira, 19 de maio de 2020. Nossa palavra hoje será a paixão de um missionário. Estaremos trabalhando hoje o capítulo 3 do livro de Efésios. Eu quero ler nesse instante o verso 7 para que possamos começar a palavra desta noite. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos porque o Senhor é grandioso. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus tremendo, Senhor. Pai, obrigado por essa oportunidade que temos de chegar à casa de cada uma dessas pessoas, desses irmãos e amigos que nos ouvem por meio da internet. Senhor Deus, podemos tratar e trazer o teu recado, Senhor. Falar sobre a tua palavra. Abençoe cada pessoa que ouvir, que ela seja ricamente abençoada, que ela seja edificada pelo Senhor, que o teu Santo Espírito esteja com ela e com toda a família. Nós pedimos que o Senhor seja conosco, o Senhor nos abençoe, o Senhor nos revele, perdoa os nossos pecados, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Texto base da nossa palavra, vamos trabalhar todo o capítulo 3, mas quero pegar por referência apenas o versículo 7. Faremos outras leituras no decorrer da exposição. Capítulo 7, verso 7 diz assim: do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedido segundo a força operada do seu poder. Isso aqui é o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos da cidade de Éfeso, a igreja de Éfeso, chamado a carta aos Efésios. Aqui o nosso tema que vamos trabalhar, onde este capítulo trata muito da questão da paixão, do ardor missionário que o apóstolo Paulo tinha. E eu creio que essa palavra, ela transcende todas as épocas, todas as datas. E eu quero colocar também aqui que muitas vezes nós temos uma interpretação, um conceito equivocado sobre missões, sobre missionário. Eu creio que pela palavra de Deus, todo crente, todo salvo por Jesus, é um missionário, na sua essência. Porque cada crente tem o dever, a responsabilidade e o privilégio de levar a mensagem de Deus, levar a palavra de Deus a toda pessoa. Então, todos nós somos missionários. Temos essa missão, nos foi dada por Jesus, ela foi outorgada por Jesus. Mateus capítulo 28, ele deu uma ordem a todo aquele que crê. Ele diz: toda autoridade foi dada no céu e na terra, portanto, ide fazer discípulos. Então, missionário não é somente aquele que é enviado para uma terra distante, para uma cidade, para um bairro, não interessa. Não, todos nós somos. Então, dentro deste conceito, desta ideia, a qual nós queremos trabalhar nessa noite, porque o mundo em que vivemos precisa de uma transformação. Queridos, a única agência que Deus criou para que isso seja feito foi a Igreja de Jesus. Ela tem o dever e a responsabilidade de levar o Evangelho a toda criatura, em todo o mundo. Quando nós pensamos isso, nós estamos falando apenas na questão da igreja como instituição. É lógico que isso é importante, mas aqui nós temos a responsabilidade da igreja como instituição, como igreja local e também igreja eu e você, que essa responsabilidade nos foi dada pessoalmente. Então temos que pensar sempre dentro deste conceito. Nós temos que ter uma paixão, um ardor missionário, um ardor pelas almas perdidas, assim como Paulo tinha. Interessante é que Paulo, ele, desde antes da sua conversão, quando ele era ainda um fariseu, seguidor da lei, zeloso da lei, ele também tinha uma paixão por aquilo que ele cria. Ele era zeloso da lei. E todo esse amor, todo esse zelo que ele tinha na lei, Deus usou quando ele teve o encontro com Jesus. E é dentro deste conceito que a gente quer trabalhar paixão.
Nós precisamos deixar ser movido pela paixão, mas a paixão pelas almas, paixão por aquilo que nos faz crescer, aquilo que faz a igreja crescer. Paixão é algo muito bom. Quando estamos apaixonados, nós fazemos tudo pela pessoa amada, não é verdade? Então, a paixão pelas coisas de Deus é fundamental. Então, a paixão de um missionário se evidencia por uma experiência inconfundível. Quando eu tenho experiência profunda com Deus, eu fico apaixonado pelas coisas de Deus. Veja que diz o versículo 3 e 4 do livro de Efésios, do capítulo 3. E como por revelação me foi manifestado o ministério conforme vos escrevi, acima em poucas palavras, de forma que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo. Queridos, a experiência com Deus, a firmeza com Deus é fundamental. A nossa suficiência na obra de Deus não está em nós, mas sim no Deus que nós queremos, no Espírito de Santo de Deus que habita em nós. A nossa experiência com Deus é grandiosa. Paulo cita aqui da sua experiência inconfundível da revelação que Deus fez a ele, que Deus se manifestou a ele. Temos que lembrar que Paulo, quando era Saulo, era um homem arrogante, prepotente, religioso. Paulo era muito religioso, ele era legalista. Mas tudo isso foi substituído pela sua experiência profunda e verdadeira com Deus, muito acima da religião, muito acima de tudo que ele imaginava. Paulo teve sua vida transformada. Aquela arrogância se tornou em humildade. Tudo aquilo que ele fala que o que antes de Cristo, ele começou tudo antes como esterco. Diante da sublimidade de Cristo, que agora tudo era novo. Hoje, queridos, a revelação que nós temos é grandiosa e nós não precisamos de revelação por essa aqui não, a palavra de Deus. Paulo, então, consciente disso, e na iluminação do Espírito, ele quer mostrar que não existe revelação superior a Cristo e que ele tinha uma verdadeira paixão pelas almas. No livro de Efésios, ele demonstra isso, esse amor pelas pessoas, porque ele se tornou um missionário entre os gentios. Paulo fala que a palavra do Senhor é acima de tudo. E tem que ter zelo, tem que ter cuidado. E só na iluminação do Espírito Santo é que ela pode ser levada, porque a experiência com Cristo ela é inconfundível. Quando eu tenho a experiência profunda com Cristo, o meu coração arde por missões, arde pelas coisas de Deus. Eu tenho alegria em fazer as coisas de Deus. Porque uma paixão de um missionário se evidencia na consciência e compromisso com a mensagem a ser pregada. Quando eu tenho Cristo na minha vida, quando eu tenho essa vida de comunhão com Cristo, eu tenho uma preocupação enorme em levar a mensagem de Cristo, a verdadeira mensagem. Há um desejo, olha o que Paulo fala no verso 8: a mim, o menor de todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. Olha o que Paulo fala, o privilégio, a graça de levar a mensagem, as riquezas insondáveis de Cristo. Missões é a pregação da palavra nua e crua, sem medo. É a palavra de Deus que deve ser levada. Ela tem que ser a coisa mais importante, o bem mais precioso, porque Deus quer salvar todos aqueles que estão perdidos, os que são marginalizados. Há muita gente à margem da sociedade, gente que vive sem esperança, sem afeto, sem carinho, sem amor, sem salvação. As pessoas que estão lá fora estão morrendo sem Jesus, sabe? O que arruína o homem é o que está por dentro. As circunstâncias externas, sim, são difíceis, não podemos negar. São complicadas, são. Mas isso mata o homem na carne. Mas em o espírito, não. Nós temos que levar aquilo que pode mudar a vida do homem, aquilo que pode dar a salvação eterna.
Quantas pessoas não têm pão para comer, não têm roupa para vestir, vivem na degradação social, mas também espiritual. E Deus quer salvar essa pessoa, porque uma vez salva, ela terá uma nova, será digna, ela terá sua vida restaurada. Deus abençoará de forma que nada vai lhe faltar. Deus quer salvar essas pessoas não somente a sua alma, mas também da situação precária que ela vive. A graça de Deus alcança tudo isso. E sou eu e você que temos o dever e a responsabilidade de levar essa mensagem. Temos que participar com paixão, temos que ser apaixonados por missões, ajudar aquelas pessoas que vão onde eu não posso ir, onde você não pode ir, para que elas possam levar a mensagem de libertação, de salvação, mostrar que Jesus é a única razão de viver. Isso é fundamental. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Jesus Cristo é a salvação. Ele é a única esperança. Não há outra esperança para o ser humano perdido. Deus quer salvar aquele que está na estrada dos vícios, aqueles que estão na porta da degradação, do adultério, aqueles dos alcoólatras, os drogados, viciados, os que são levados por correntes ideológicas, aqueles que fazem coisas boas, e são coisas boas mesmo, mas quando eu digo boas entre aspas, porque fazem com o propósito de alcançar a salvação, isso não pode ser feito. Essas pessoas precisam de salvação. Essas pessoas precisam também de orientação, uma vez que desconhecem Jesus, é o que chamamos da sua vida pós-salvação, é uma nova etapa da vida que precisa ser trabalhada. Nós temos um compromisso de levar o reino de Deus. Nós temos que entender que os homens precisam de Deus. Religiosidade é uma coisa perigosa, eu tenho dito isso constantemente, porque na religiosidade as pessoas têm que alcançar a Deus pelos seus méritos próprios. Isso não é possível. Nós alcançamos Deus pela graça. Deus nos deu gratuitamente Jesus. E por isso o sentimento religioso pode nos afastar, porque ele é vazio, ele nunca é preenchido. Somente a fé genuína em Cristo pode nos salvar. A paz e a alegria só pode ser encontrada em Jesus. Nós temos que anunciar as riquezas de Deus aos pobres, aos necessitados, aos perdidos, àqueles que estão longe de Cristo. Muitos estão longe de Deus, longe de Cristo, mesmo sendo religiosos. Cita o próprio Paulo. Paulo, como fariseu, um trabalho fantástico, zeloso, mas foi preciso de uma ação de Jesus na sua vida, fazê-lo cair do cavalo, para que ele pudesse saber quem realmente é Deus e quem é Jesus. Por isso, a gente perdido dentro da religião. Vamos dar um pequeno intervalo para seguir logo em sequência.